para o nosso entrevistado de hoje, que é o psicólogo Danilo Camuri. E a gente fala sobre depressão. Olá, Laércio. Tá aí o Danilo, aí o Danilão. Grande abraço, Danilo. Mais uma vez Bom conosco dia, aqui no tudo Cidade bem? Viva. Grande abraço. Muito obrigado aí por aceitar o nosso convite, tá bom? Dispensar seu tempo aqui para esclarecer muitas coisas para muitas pessoas no Cidade Viva. Bem, Danilo, hoje é o dia do combate à depressão, Dia Nacional do Combate à Depressão. E os dados aqui no Piauí, não sei por que noticiam mais, não sei como é que é, mas será que tem aumentado ou tem diminuído essa situação de depressão, essa situação aí onde as pessoas não encontram uma saída para viver dias bons, dias melhores, dias com alegria? Muito bem, Laércio. Bom dia a todo mundo. Um excelente tema, especialmente nesse dia que nós que estabelecemos para combater e prevenir os aspectos da depressão no Brasil e trazer esses dados que nos afetam, né, e afetam tantas famílias. Para trazer alguns dados, né, no mundo, atualmente, 300 milhões de pessoas passam por episódios depressivos e 800 mil pessoas passam por, infelizmente, por episódios de suicídio ou, no fim, a própria vida, né? A depressão é um adoecimento, tem várias características que a gente vai conversar hoje que podem ajudar quem está nos assistindo aqui perceber se tem algum familiar ou em si mesmo esses aspectos para procurar profissionais de saúde em busca de cuidados especializados, né? Nós temos como cuidados especializados o campo da psiquiatria e o campo da psicologia, né, que ajudam de forma efetiva, com técnicas e procedimentos baseados em evidências e estudos científicos, Laércio. Doutor Danilo, que sinais são esses que as pessoas têm que prestar atenção? Pessoas que convivem, qual comportamento assim que pode chamar mais atenção, que a pessoa já tem que tomar mais cuidado, tem que fazer o quê? Como é que é? Que sinais são esses? Muito bem. O primeiro sinal para observar é a mudança do padrão comportamental que a pessoa ela estabelecia na sua rotina, no seu dia a dia. Né? Por exemplo, algumas pessoas, quando passam por um episódio de sofrimento, como a depressão, elas passam a diminuir o hábito de sono ou a dormir mais, que a gente chama de insônia ou hipersonia. Algumas pessoas dormem muito, né, nesses episódios depressivos. Outras pessoas mudam o padrão alimentar, comendo muito ou perdendo o seu apetite. O humor da pessoa, né? Vamos pensar o humor de uma forma mais simples, né? Como o ânimo, como essa energia para fazer as atividades do cotidiano. Algumas pessoas perdem o prazer em fazer atividades que faziam com frequência e gostava de fazer, né? Por exemplo, imagina que uma pessoa gostava bastante de jogar futebol. Quando ela passa por um episódio desse, por exemplo, ela passa a diminuir essa vontade de jogar bola, de encontrar os amigos, né, de sair de casa. Né, uma mulher que gosta de cuidar da sua autoimagem, ela passa a ter esse descuido, não quer mais, não vê importância nisso. Ela começa a perder, muitas vezes, o prazer que tinha de fazer coisas que antes davam prazer e davam alegria e autoestima para ela ou para ele. Né? Mas essas características que o senhor listou aí, também a gente pode ver quando se torna numa situação de extrema tristeza, né? Por perder um ente querido, por essa situação que nós estamos convivendo hoje em dia, onde todo mundo está em casa, não convive com filhos, com netos, com amigos, somos enclausurados, né, dentro de casa, sai só pela necessidade. Isso pode ocasionar, pode então levar adiante, cadear aquele momento de tristeza, uma depressão, onde é que a gente pode ver esse limite de tristeza, normalmente dita, né, por uma situação qualquer que a pessoa tenha vivido, tenha passado, para uma depressão que já vai para a parte patológica. Perfeito. Então, a tristeza ela faz parte das emoções primárias humanas. Todos nós, seres humanos, temos essas emoções, como medo, tristeza, alegria e várias outras. A tristeza ela é normal. Não é anormal ter tristeza. O que é anormal é quando essa tristeza ela consome grande parte do seu dia, ela te impede de fazer atividades cotidianas, te impede, por exemplo, de trabalhar, de ter relações sociais, relações afetivas e outros pontos. Por exemplo, como você bem colocou, alguém que passou por um episódio infeliz de perder alguém nesse momento de Covid, a tristeza ela faz parte do processo de luto. Ela é esperado que se tenha essa tristeza e é normal, né, termos emoções que nos sinalizem que perdemos um ente querido. Outro ponto é quando essa emoção ela passa a ficar exacerbada, ela consome grande parte do dia, ela te impede de fazer atividades. Bom, o campo da psicologia e da psiquiatria, né, ele precisa ser contextualizado diante das situações do próprio indivíduo. Nós temos alguns elementos gerais, mas eles precisam ser contextualizados na história de cada um. A depressão, ela tem todo um critério, né, estabelecido de sinais e sintomas, indicado atualmente pelo o Manual de Diagnóstico em Saúde Mental 5, que é o DSM-5, que é feito através de pesquisa em escalas globais, né?
global, para poder dizer quais são esses critérios. Então, nós temos os critérios que são utilizados por profissionais de saúde para identificar se é uma tristeza perante uma situação, se é um episódio de luto ou se é um quadro depressivo. A ajuda profissional é sempre importante, a utilização de medicamentos também é um meio eficaz, é o único meio que tem? Sim. Ou só um tratamento, a psicoterapia, uma biodança, uma academia, isso já deve funcionar ou depende também de pessoa para pessoa? Bom, perfeita, gostei muito da pergunta. Então, o que a gente pode observar? Né? Assim, precisa ser feita uma avaliação com profissionais de saúde para que possa utilizar exatamente esses critérios. A depressão, como nós colocamos esses diversos sintomas, e tem outros, né? Como, por exemplo, a dificuldade de concentração. Muitas vezes se acha que a dificuldade de concentração é só com a hiperatividade. Não. Em episódios depressivos se pode ter dificuldade de tomar decisões, de concentração, existe uma perda de energia, né, e uma dificuldade de fazer as atividades do dia a dia, bem como pensamentos de por fim a própria vida, que é o sintoma mais grave de um episódio depressivo, Lécio, é pensar em por fim a própria vida. Geralmente as pessoas dizem assim, não vale mais a pena viver, não faz mais sentido estar vivo, para que viver? Né? Por que eu mereço viver? Tudo é melhor se eu morresse mesmo. Essas frases, elas são frases ditas especialmente por alguém que está passando por um episódio de sofrimento. O que acontece muitas vezes, Lécia, é que as famílias, a própria pessoa, ela às vezes não identifica que isso é um traço de sofrimento. Tá? Agora vamos responder a sua pergunta sobre o campo da medicação, o campo da psicoterapia. Nesses casos, muitas vezes, essa desregulação emocional, essa dificuldade de pensar de uma forma mais assertiva, racional, ela pode ser produzida por aspectos biológicos também, questões hormonais. Por exemplo, é muito comum em mulheres que acabaram de ter seus filhos, né, assim, após o parto, elas terem uma desregulação hormonal e isso dificultar os aspectos emocionais. Por isso que é importante buscar profissionais da psiquiatria. Né? Então, essa desregulação ela pode ser produzida por aspectos biológicos, por alguma desregulação química do próprio cérebro e outras situações que produzem isso. Então, né, a partir da medicina e psiquiatria se faz esses exames, faz exames de sangue para ver, por exemplo, questões hormonais e outras situações assim também, exames clínicos. Doutor, eu percebo... Na psicoterapia... Termine, conclua que depois eu pergunto. Sim, pode falar. É que eu vou me empolgando aqui, Lécio. Pode ficar à vontade. Então, na parte da psicoterapia, nós temos diversos estudos com evidências que mostram, por exemplo, no caso que eu trabalho, a psicoterapia cognitivo-comportamental, evidências da sua efetividade e eficácia no cuidado com pacientes com depressão. Nós temos excelentes resultados após 8, 16, 24 sessões. Isso depende do caso, não tem um número exato, mas nós já temos indicativos de associação de medicação com psicoterapia tendo uma efetividade muito grande nesses episódios. Alguns casos mais leves, a psicoterapia ela dá conta muito bem do recado. Alguns episódios mais moderados e graves, eles necessitam sim de intervenção medicamentosa, e isso depende muito de cada caso, né? Cada pessoa tem uma história, enfim, tem a sua história de vida e precisa de uma análise personalizada para ela. Doutor, eu conheço muitas pessoas que passam por essa situação e eu noto que algumas delas eu fico prestando atenção, fico analisando, aí eu cheguei numa conclusão. Eu acho que isso aí é quando acaba o efeito do Lexotan, o efeito de algum comprimido e a pessoa volta assim um pouco deprimida, um pouco assim ansiosa, um pouco excitada, porque no outro dia já convivo com essa pessoa de novo, aí essa pessoa já tá calma, né? Assim, pô, tomou Lexotan. O que é que o senhor acha? O senhor acha que a medicação, quando tem uma abstinência, quando termina, dá essa depressão, volta, tem um rebote, efeito contrário? Eu gostei muito da sua observação dessa parte do sintoma, né? Assim, que a gente tem que discutir mais isso, inclusive, na televisão, para mais pessoas entenderem esses aspectos, né, sintomatológicos, vamos dizer assim. Um dos traços que tem se discutido muito hoje, que é presente nas pessoas que passam por episódio de depressão, é o humor irritadiço. A irritabilidade, a pessoa irritada demais, isso pode ser, não que seja, mas pode ser um sinal também de algum tipo de sofrimento. Então, tem alguns estudos mais recentes que trazem essa irritabilidade. De fato, a gente não pode dizer que toda irritação, toda tristeza, toda ansiedade, ela é patológica. Isso precisa estar dentro de um contexto. Algumas pessoas têm uma dificuldade de regular suas emoções, né? Algumas pessoas têm dificuldade em entrar em contato com as suas emoções. Por exemplo, na nossa cultura nós temos traços assim, um pouco mais duros
para nós homens, inclusive, né, de como se relacionar com as suas emoções, né? Temos frases como engole o choro, você não pode chorar, para de chorar, rapaz. Ou então, com as meninas também, né? Para de chorar, você é uma menina forte, você não pode chorar. Então você vai trazendo elementos culturais que ensinam para as pessoas que elas não podem entrar em contato com seus aspectos emocionais. Isso é da cultura. Biologicamente, as nossas emoções, elas têm traços evolutivos em nós. Medo, tristeza, raiva, alegria, tudo isso são sinais de que algumas coisas estão acontecendo, que precisam ser entendidos. Como nós não fomos ensinados a lidar com as nossas emoções, algumas pessoas se desregulam, ficam desorganizadas emocionalmente quando entram em contato com o medo, com a raiva, com o ciúme, com a inveja e outras coisas assim. Doutor, nós temos vários caminhos para seguir na vida, não é isso? A gente tem várias opções em seguir na vida. Sim. Em determinado momento, a gente tem, então, que escolher o momento racional e o caminho emocional e o caminho racional. Será que a gente vivendo um caminho mais racional não vai nos dando força, né? Comendo 1 quilo de sal a cada dia, alguma coisa desse sentido, não vai criando uma marra para que a gente não aconteça com tanta depressão? Porque eu acredito também que as pessoas se fragilizam, assim, por questão, assim, do não receber o não, de frustrações da vida, às vezes até mesmo material, que às vezes não alcança, não tem condição de alcançar por determinada situação, e aí entra em depressão. O senhor acha que a gente tem que seguir na vida mais racional? O emocional também vale? Pode evitar ou isso não tem nada a ver? Esse meu análise aqui não tem nada a ver com isso. Vamos pensar, né, assim, em vez de pensar ou isso ou aquilo, vamos pensar tudo junto, né? Vamos pensar o I, não ou, I. Vamos pensar que nós temos que cuidar dos aspectos da forma como nós pensamos, ou seja, do cuidado com os nossos pensamentos, do cuidado com a relação que nós temos com as nossas emoções, bem como com o nosso corpo, né? A gente não pode esquecer, por exemplo, que nós temos um corpo. Algumas pessoas, elas passam por episódios de sofrimento por uma desregulação hormonal, como eu coloquei no começo da nossa entrevista. Então, é preciso olhar para esse aspecto, para não caracterizar tudo como sendo somente de um aspecto de falta ou de uma dificuldade de pensar racional. A forma de pensar racional, inclusive os filósofos estoicos, eles trabalham muito com isso, né, com a ideia de que a partir de uma forma racional de se pensar, você consegue controlar totalmente as suas emoções. Só que tem um ponto, Lécio, né? Pensar de uma forma racional, de uma forma assertiva, de uma forma inteligente, vamos dizer assim, nos ajuda muito, especialmente quando nós lidamos com conceitos culturalmente passados que são, às vezes, distorcidos, né? Por exemplo, nós vivemos numa cultura onde diz que nós valemos aquilo que nós ganhamos e produzimos. Isso é uma completa distorção na minha perspectiva e na meu modo de entendimento. Se uma pessoa passa a entender que ela só vale se ela tiver dinheiro, que ela só vale como pessoa se ela tiver dinheiro, que a pessoa só vale e só tem valor se ela for magra, que ela só tem valor se ela tiver um carro XYZ. Então, você passa a tirar da humanidade vários outros valores que são importantes, mais importantes do que isso, inclusive, que nos tornam mais felizes, que nos tornam mais, vamos dizer assim, plenos e completos e vivendo uma vida que vale a pena viver. Então, de fato, concordo com você, nós precisamos cuidar do imaginário que ronda os nossos pensamentos, que ronda as nossas ideias, né? De fato, poucas pessoas vão conseguir chegar a grandes ápices, né? Isso falando, né? Bem-vindo à vida real, né? Poucas pessoas vão ser o Bill Gates, pouquíssimas pessoas vão ser o Elon Musk, pouquíssimas pessoas vão ser esses caras que são, ou mulheres que são bilionários, né? Ou milionários. Mas algumas pessoas trazem um conceito muito errado de que todo mundo tem que ser, que se não for é um fracasso. E aí a gente começa a deturpar o que é fracasso para a humanidade. Então, eu acho que a gente precisa realmente fazer uma ampla discussão, pensar sobre aquilo que ronda a nossa cabeça, ressignificar alguns conceitos que moram dentro de nós para que a gente possa, né, pensar de uma forma mais assertiva, de uma forma mais racional, inteligente e também fazendo isso com os nossos aspectos emocionais, para que a gente possa ter uma boa relação com as nossas emoções. Por exemplo, querer que uma pessoa não sofra porque um ente querido faleceu é pedir demais a essa pessoa. Dizer que ela é fraca porque ela perdeu o esposo há 2 semanas atrás, ela está chorando, poxa, você é fraco, você está chorando. É pedir demais, né? É desconsiderar que o afeto ele faz parte da nossa vida. Então, a gente precisa se conectar com a humanidade real, com valores e virtudes reais humanas, não é? E cuidar daquilo, né, que nós nos alimentamos no sentido, né, de conceitos, de ideia, de cultura e outros pontos assim.
Doutor, o assunto é subjetivo, o assunto é interessante. Eu vou acabar fazendo análise aqui ao vivo, eu acho muito legal. Mas a gente vai ter outra oportunidade para falar desse e outros assuntos, né? Mas nesse dia que se comemora, então, o Dia Nacional aí contra a Depressão, foi muito esclarecedor, espero ter ajudado muitas pessoas. E as pessoas têm que se ajudar, não é isso? As pessoas têm, então, que ter essa energia completa aí para ter a autoestima. Obrigado, então, doutor Danilo. Valeu. Com certeza. Até Obrigado. mais. Tchau, tchau, gente. Até mais, até a próxima. Até mais.